No Brasil, a capacidade de se indignar do cidadão comum diante de escândalos políticos no poder público é frequentemente posta em xeque. Críticos argumentam que somos um povo apático, passivo, diante das contínuas ignomínias perpetradas pelo Estado e por setores da sociedade. E eu confesso que eu mesmo já falei isso trocentas vezes. Contudo, essa visão é muito simplista e pode mascarar uma realidade bem mais complexa, a de que muitos brasileiros sentem sim a picada da injustiça, mas se veem afogados em um verdadeiro tsunami de escândalos, e a mídia, nesse cenário, embora essencial à democracia, claro, pode inadvertidamente ou mesmo de propósito atuar como um catalisador dessa paralisia. A dinâmica, gente, é bem perversa. A cada dia, um novo desvio, uma nova obra inacabada, uma denúncia, uma nova aberração moral administrativa surge no noticiário, seja em um município, numa unidade da federação ou aqui mesmo em Brasília, no Poder Público Federal. Reportagens detalhadas, gráficos elaborados e análises aprofundadas nos inundam com a crueza da realidade. Inicialmente, essa cobertura cumpre um papel vital de informar, denunciar, provocar a indignação necessária para a cobrança e mudança. É a imprensa e sua função mais nobre, em teoria. Só que na realidade tudo funciona bem diferente. A complexidade da indignação do nosso povo, ou a sua indiferença ou esquecimento das estripulias dos nossos políticos e servidores públicos, é amplificada por dois fatores cruciais, muitas vezes negligenciados na análise. O primeiro deles é o falimento crônico do sistema educacional brasileiro. Uma educação deficiente não apenas limita o acesso à informação e a capacidade de análise crítica, mas também dificulta a compreensão das engrenagens políticas e econômicas que dão origem a esses escândalos. Ou seja, sem as ferramentas cognitivas necessárias para decifrar a intricada teia de corrupção e má gestão, muitos cidadãos não conseguem se aprofundar nas notícias, discernir o que realmente importa, identificar a parcialidade e a manipulação dos veículos de imprensa e, consequentemente, se engajar em ações de cobrança eficazes. A falta de letramento público e de compreensão das estruturas de poder cria uma barreira invisível entre a informação e a ação. Aliás, lembrando aí que ser politizado é bem diferente do que ter consciência política. Não são a mesma coisa. Mas sobre isso a gente pode falar uma outra hora. Em segundo lugar, e talvez o mais contundente, está a realidade esmagadora da sobrevivência diária para milhões de homens e mulheres comuns. Para grande parte da população, a prioridade inegociável é garantir o alimento na mesa, a segurança da família, o aluguel em dia e um lar digno. As mazelas do dia a dia, a inflação que corrói o poder de compra, a violência urbana, a precarização do trabalho, a falta de acesso a serviços básicos de saúde, a necessidade de se recorrer aos auxílios do governo e a humilhação constante em tantos ambientes por onde a pessoa passa, ocupam a totalidade da energia e do tempo desses indivíduos. E, nesse cenário, a indignação com escândalos distantes, aparentemente, ou complexos, torna-se um luxo que poucos podem se dar, porque nem todo mundo sabe que o voto que você coloca na urna tem a ver com o preço do pão que você paga. Em outras palavras, consciente ou inconscientemente, essas pessoas se veem forçadas a não participar de forma ativa da cobrança de medidas energéticas e enérgicas das autoridades, pois suas necessidades práticas e urgentes as forçam a uma luta constante pela subsistência, deixando pouco ou nenhum espaço para o engajamento cívico. A apatia, nesse contexto, é menos uma escolha e mais uma consequência da precarização da vida. E quem ganha com isso? Os bandidos que protagonizam os escândalos, porque os escândalos são logo esquecidos e os caras, entretanto, são eleitos novamente de 4 em 4 anos. A miséria do povo é o que os alimenta, em um mecanismo que, na minha modestíssima opinião, vai funcionar ainda no Brasil por muito tempo, lamentavelmente.
A repetição incessante e a sobreposição de denúncias de improbidades, enfim, podem gerar um fenômeno que chamamos de fadiga da indignação ou dessensibilização. Imagina um alarme que toca ininterruptamente. No começo ele gera um sobressalto, um alerta, mas se ele nunca para, se novos alarmes se somam aos existentes, a tendência é que o ouvinte exausto passe a ignorá-los ou a encará-los com um cansaço resignado. O mesmo acontece com a notícia de escândalos. Quando o volume é excessivo e constante, a capacidade de choque e de mobilização diminui drasticamente, quase que banalizando-se. A mente humana, senhoras e senhores, não consegue manter um estado de alerta máximo indefinidamente sem exaurir-se, e existem incontáveis transtornos mentais associados a esse estado de alerta constante e que literalmente nos adoece. Começando por um tema até que eu abordei recentemente em uma palestra, o chamado FOMO, que é a sigla em inglês para o Fear of Missing Out, que em português pode ser traduzido livremente aí como o medo de perder algo ou o medo de ficar de fora. É um fenômeno psicológico que se refere à ansiedade ou ao desconforto que uma pessoa sente ao acreditar que está perdendo alguma informação, alguma experiência, alguma oportunidade, seja ela relevante ou não, que outras pessoas estão tendo. Bom, voltando aos escândalos políticos, a forma como a mídia aborda esses temas pode intensificar a sensação de impotência também. Muitas vezes a narrativa foca na complexidade intrínseca dos esquemas, na quantidade avassaladora de dinheiro desviado e na aparente impunidade dos envolvidos. Embora essa seja a realidade a ser reportada, a ausência de desfechos rápidos e satisfatórios para os casos, ou a sensação de que nada acontece com os grandes corruptos, por exemplo, pode incutir um sentimento de desesperança, permanente, aliás, no público. Se o cidadão não vê que a indignação coletiva pode levar a resultados concretos, a motivação para persistir na cobrança diminui drasticamente. E agora outro ponto importante, a velocidade do ciclo de notícias também desempenha um papel crucial. Em um mundo hiperconectado, a notícia de hoje é rapidamente substituída pela de amanhã. E enquanto você lê no notebook ou no seu smartphone uma notícia, aparecem 4, 5, 10 outras notícias em janelas, em banners, o que nos faz sentir até saudades dos jornais impressos, quando o mundo girava com mais calma entre um gole de café e o outro na confeitaria. Atualmente, um escândalo que dominou as manchetes por dias é de repente ofuscado por outro ainda mais grave ou chocante, ou simplesmente porque é diferente. Essa sucessão vertiginosa impede que a sociedade se mobilize em torno de um único tema, aprofunde a discussão, pressione por soluções e acompanhe os desdobramentos até um desfecho. A atenção é dispersa, a energia é pulverizada e a capacidade de organização da sociedade civil para cobrar providências específicas é comprometida. Em suma, a mídia, ao cumprir seu papel de reveladora das mazelas sociais e políticas, pode paradoxalmente contribuir para a paralisia da indignação. Não por má fé ou por desejo de nos desmobilizar, embora infelizmente isso também de fato aconteça em vários veículos, mas pela própria dinâmica da cobertura de uma realidade saturada de problemas. O bombardeio constante de notícias negativas, a complexidade dos temas e a rapidez com que um escândalo sucede o outro podem levar à dessensibilização, sim, gente, à exaustão e à sensação de que a luta é em vão. Reconhecer esse fenômeno não é minimizar a importância da imprensa livre, mas sim refletir sobre os desafios de se manter a chama da indignação acesa em um ambiente de sobrecarga informativa absurda. Talvez o desafio seja encontrar formas de transformar essa profusão de informação em ações
focadas e persistentes, para que a indignação não se afogue na correnteza, mas se torne a força motriz para as reais mudanças das quais necessitamos. Abraço.